Código de Processo Civil brasileiro está sendo revisado. Novas mudanças estão sendo propostas para que a justiça se torne mais rápida e ao alcance de todos. Recentemente, uma audiência pública sobre o tema foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para falar como foi esse evento e quais as modificações que devem ser realizadas na legislação, nós estamos recebendo o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado e foi um dos coordenadores do evento. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E o que o cidadão pode esperar desta revisão do Código? Bom, primeiramente, Rafaela, cabe destacar que não se sabe a priori quanto tempo vai levar para ser implementada, porque nós estamos na fase ainda de audiência pública, de um anteprojeto do Código de Processo Civil, depois, evidentemente, vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional passa pelas duas casas, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e só depois, evidentemente, que sancionado pelo Presidente da República, é que se torna lei. Então, nós temos toda essa tramitação. Até lá, muita coisa pode acontecer, mas os objetivos que estão sendo traçados, as linhas mestras desse anteprojeto, o futuro Código de Processo Civil, eles são essencialmente animadores. E, desembargador, quais as principais mudanças que vêm por aí? Bom, a primeira mudança, digamos assim, uma das que eu considero relevantes, é tornar obrigatória, já na fase inicial do processo, a conciliação. Ou seja, fazer com que a composição do litígio, dessa disputa travada entre as partes em juízo, possa ser resolvido mediante uma composição entre elas. Ou seja, haver a possibilidade de um acordo. E com isso nós evitaríamos toda uma tramitação de um processo, levando às vezes meses, anos, que isto não interessa a ninguém. O outro aspecto é a segurança jurídica. Procura se privilegiar o princípio da isonomia, ou seja, aquelas partes que estão na mesma situação jurídica, fazer com que elas tenham a mesma decisão. Não é crível, por exemplo, que um vizinho chegue e diga para o outro: olha, aquela causa que é igual, que nós temos, reivindicando o mesmo direito, eu ganhei. Aí o outro vizinho diz: mas eu perdi, como é que eu perdi? Isso não se justifica. Ou seja, caiu para um juiz que tinha um entendimento, ou para uma Câmara no tribunal, a outra tinha posicionamento diferente. Então, nós temos que privilegiar o princípio da isonomia. Como é que nós vamos fazer isso? Valorizando os precedentes judiciais. Na medida em que se criar um precedente judicial e com força vinculativa, aquilo passa a incidir em todos os casos que estão sendo julgados, cuja situação jurídica seja a mesma para todas aquelas pessoas envolvidas. Seria um poder da jurisprudência, desembargador? Em outras palavras, seria mais ou menos essa a ideia. Ou seja, fazer que uma decisão judicial, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez dirimida uma controvérsia, tenha efeito vinculativo. Hoje nós temos a chamada súmula vinculante, mas só para determinadas questões, mas só o Supremo Tribunal Federal é que tem poder para emitir súmula vinculante. Aqui não seria uma súmula propriamente dita, mas seria precedentes judiciais. Na medida em que um tribunal decidiu a respeito de uma determinada questão, aquela questão assim decidida vale para todas as decisões subsequentes. E, desembargador, na questão da conciliação, essa é uma medida que inclusive o Tribunal do Rio Grande do Sul já aplica hoje em dia, mas que ainda não existe uma regra determinante para isso, é isso? Não, existe a possibilidade de conciliação, só que essa conciliação proposta, ela seria na fase inicial do processo. Ou seja, não esperar, digamos assim, o curso do processo para se fazer a conciliação, né? Então isso aí ocorreria num momento posterior. E, desembargador, nessas discussões do novo Código, qual vai ser a contribuição do Tribunal de Justiça do Estado? Que propostas os desembargadores, operadores do direito aqui do Rio Grande do Sul vão levar para essa comissão lá no Senado que está elaborando esse anteprojeto? Nós já solicitamos que o próprio Centro de Estudos do Tribunal receba essas sugestões para que depois elas possam ser encaminhadas.
Nós temos aqui uma experiência muito exitosa que no Rio Grande do Sul, dos magistrados gaúchos, que envolve os casos envolvendo caderneta de poupança, enfim, e que seria basicamente o seguinte: como foram ajuizadas inúmeras demandas em todo esse processo que envolve processos de massa, inúmeras demandas são ajuizadas, sobrecarregando o Poder Judiciário, nós poderíamos resolver com uma só ação coletiva ou ação civil pública, cujo resultado se aplicaria a todas essas demandas individuais, fazendo com que elas fossem paralisadas e, uma vez decidida na ação coletiva, aquele resultado se aplicaria a elas. Então não tem sentido hoje o Poder Judiciário ter uma sobrecarga ainda maior, com ajuizamento de inúmeras demandas individuais, quando a solução poderia ser obtida com única ação coletiva ou ação civil pública. E nesse caso, o incidente de coletivização resolveria o problema? É uma das inovações que está sendo trazidas. O incidente de coletivização, ele na verdade visa evitar essa sobrecarga de processos e estender aquelas decisões a todas aquelas demandas individuais e depois já entrar na fase do cumprimento da sentença propriamente dito. Seria uma decisão para milhões de processos. Para milhões de processos. Por quê? Porque todos esses milhões de processos estão a retratar a mesma situação jurídica. Claro que se for situação jurídica distinta, não seria aplicável. Mas nós temos nesses conflitos de massa, as pessoas se veem obrigadas a ajuizar demandas individuais, sobrecarregando o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário poderia resolver esta demanda, esta questão, com uma única ação. E, desembargador, além dessa questão da celeridade, que outra preocupação traz essa revisão do Código? Bom, essa revisão do Código, ela visa tornar mais célere a prestação jurisdicional. Com isso, está diminuindo o número de recursos também. Por exemplo, os embargos infringentes estão desaparecendo, que é um recurso a mais. Toda vez que há um recurso a mais, isso significa que a decisão final fica retardada. Ou seja, o bem da vida que a pessoa quer alcançar, ou seja, o recebimento de um crédito, o recebimento de um automóvel ou de um utensílio doméstico, isto fica retardado. Então, nós temos que diminuir o número de recursos. O agravo, por exemplo, de instrumento, ele passa a ser uma exceção. Só nós vamos utilizar esse recurso de agravo em pouquíssimas situações, porque isto retarda também a decisão final.